Boa noite a todos vocês que estiverem assistindo no link, quem estiver ao vivo aqui agora também. A gente vai iniciar hoje nossa live de Gênesis capítulo 22, se Deus quiser. E vamos, deixa eu ver aqui, e vamos fazer a nossa oração de início, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, e como eu falo para vocês, eu sempre gosto de ver o que que eu vou ler para vocês no... Peraí. 22, 22. Ok, vamos lá então. Fazer uma oração e iniciar. Ai, vamos lá. Jesus querido, Pai amado, que honra, que alegria poder estar aqui unidos para a revelação da Sua palavra, que é tão importante que nunca pode ser levada menos do que ela é, que é a instrução de vida, instrução de como a gente deve te conhecer, quem de fato, como de fato o Senhor age, quem o Senhor é, seu caráter, seus princípios, está tudo escrito ali. Então, que hoje o Senhor possa me usar, Jesus, como o teu canal, que o Senhor possa usar a todos que estiverem ouvindo essa live agora, como canal, que nós possamos estar debaixo do seu propósito sempre, que possamos estar debaixo do seu entendimento nos momentos de vida. E hoje um capítulo muito importante que vai falar sobre a prova da fé. E quantas vezes nós, Senhor, estamos sendo testados, provados, então estamos sendo provados, né? E todo dia o Senhor nos prova de alguma forma, todo dia o Senhor nos lembra se confiamos o suficiente em Ti, nessas perguntas do dia a dia que a gente faz, meu Deus, ou então quando estamos com medo, ou então o capítulo de hoje que ele sirva, meu Deus, para abrir os nossos olhos espirituais, nosso coração, nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa saber que não há um momento na nossa vida, Jesus, que o Senhor não esteja ou intercedendo por nós, ou nos protegendo, ou nos abençoando. Por mais que às vezes pareça difícil, é que nós, às vezes a gente não percebe que sem o Senhor é pior. Então, tendo o Senhor é a maior bênção, a maior graça que a gente pode ter na vida. Então, que o Senhor que nos uniu aqui nesse grupo, o Senhor que nos uniu nesse momento, porque não temos capacidade para isso, é o Senhor, em um só Espírito nos unindo. Peço para que o Senhor nos dê uma boa live, sem distrações, sem erros, que o Senhor possa estar completamente recebendo essa live em forma de oração, em forma do nosso relacionamento com o Senhor, e consagro a Ti nesse momento. Proteja-nos de todos os males, e é isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar. Capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova. Aqui não é Abraão, o homem carne, né? É a fé de Abraão. Ele é pai da fé, ele fala tanto da fé, ele não, mas só falamos tanto da fé, ele creu que seria pai, então a fé de Abraão está sendo provada. E eu gostaria muito de falar sobre isso com vocês, que todos os dias vai ter um momento no seu dia que você vai ter a sua fé provada. E não é a sua fé num sentido de mega, numa prova mega, às vezes é coisa sutil, às vezes são coisas que, às vezes é você tá cansado, ou você tá cansada, e você se perguntar, ai meu Deus, por que isso? Ou, ai meu Deus, será que eu aguento? Ou, ai meu Deus, quando a gente põe esse ai meu Deus na frente, né, normalmente. Então aqui, a gente vai ver algo muito importante nesse momento em que Deus vai provar. Deus não tenta a fé de ninguém, isso é coisa do demônio. Deus não testa a fé de ninguém, porque ele não precisa, ele prova. E isso não é para ele, para nós mesmos. Aqui a gente vai ver exatamente isso com Abraão. Então a nossa fé ser provada pode estar no sentido pequeno, coisas, por exemplo, você orar pedindo paciência, né? Eu sempre falo isso nas lives que eu faço. Se tem uma coisa que eu não peço a Deus, é paciência. Eu não peço mesmo. Deixa eu postar o link aqui enquanto eu estiver falando com vocês, que eu esqueci de postar no Instagram. E tem pessoas que conseguem assistir só pelo Instagram. Peraí. Se tem uma coisa que eu não peço a Deus, é paciência. E isso é verdade, isso tô falando para vocês uma coisa bem profunda e real minha mesmo. Eu não peço, porque eu tenho medo de como é que essa minha paciência vai ser testada. Então, quando a gente tem a nossa fé provada, né,
ela vem com várias coisas, várias formas de você entender como é que Deus está presente na sua vida, entender como é que Deus lida com as suas questões, suas dúvidas, né? E nesse momento aqui com Abraão, vão ter pessoas, como eu já vi, que perguntam que Deus é esse que faz Abraão colocar o filho dele em prova, né? Mas aí que tá, tem uma chave muito importante nessa leitura, então vamos iniciar agora para a gente entender isso. Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho. Como assim, um único filho? Não esqueçam que Deus não prometeu Ismael a Abraão, né? Deus protegeu, tirou de lá, botou para o deserto, tirou as distrações. Existe um filho, uma promessa para Abraão, que é o seu filho Isaque, com sua esposa Sara, né? Então, aqui, quando Deus fala seu único filho, ele está falando do único que Deus reconhece como filho que ele enviou de promessa, porque Abraão tinha 100 anos, né? E então, quando ele fala seu único filho, é o que ele considera o filho, pai, filho, mãe, tá aqui o seu filho que eu prometi, e ele fala isso. Então, tome seu único filho, Isaque, a quem você ama, e é a primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia, né? De amar, a Bíblia, de amar, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Isso aqui é controverso porque existem pessoas, existem inclusive religiões, né? Na época, muito tempo atrás, e inclusive algumas, se você for pesquisar, você vai ver umas coisas bizarras hoje em dia, de pessoas que fazem esse tipo de coisa, e pessoas que hoje em dia defendem essa frase dizendo que Deus é a favor de sacrifício infantil, coisa do tipo. Então, pelo amor de tudo, assim, todo mundo pode ter um tipo de interpretação da palavra de Deus. Você não tem que sempre pelo jeito que eu estou interpretando, ou que eu peço para Deus me usar para interpretar. Você tem a sua liberdade, né, de você interpretar coisas conforme você acha que é. Mas cuidado, porque a palavra de Deus só é revelada pelo próprio Deus, né? Tem gente que lê a Bíblia 20 vezes e não entende. Tem gente que lê a Bíblia e fala: não mudei, continuo fazendo as mesmas coisas, não entendi nada, esse Deus é violento, isso aqui para mim é um livro de história, de guerra, não quero saber da Bíblia. E não foi mudado, não foi transformado. Então, a primeira coisa espiritual para a gente entender é que ler a palavra de Deus, ela tem que estar conectada com o Espírito Santo, porque senão ela só é um livro, só uma Bíblia. Ela não é a Bíblia sagrada, né? Ela não é um livro separado. O que significa santo? Significa separado à parte. Você é santo, eu sou santa. Somos santos porque somos separados à parte do mundo, né? E servimos a Deus. Então, você pode ter a representação, a interpretação que bem lhe couber, que você achar, mas nunca tenha um tipo de interpretação na qual o caráter de Deus é questionado ou que a personalidade de Deus é questionada, ou que adultere de fato quem é. Isso é perigosíssimo. Então, tem pessoas que pegam uma frase na Bíblia e defendem uma tese dizendo: não, Deus apoia isso, Deus apoia aquilo, né? Então, é importante a gente entender isso, ok? Então, Deus fala para Abraão para ele poder ir lá e fazer o sacrifício. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Então, são 4 pessoas indo até lá. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no terceiro dia de viagem, esse número 3 é sempre muito emblemático, né? Cristo, enfim, tudo isso. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Isaac, para quem assistiu o filme, desculpa, para quem assistiu o filme, Isaac é uma criança, a gente vê lá. Ele não é uma criança mais.
Tá, Isaac já fala sobre a oferta, os holocaustos, ele vai falar aqui agora. Isaac está subindo, está caminhando alto, ele está, né, tá ajudando o pai com a madeira, provavelmente. Abraão já tem cento e poucos anos, ele está levando a madeira sozinho, porque ele pediu para eles ficarem, e aqui ele fala o rapaz. Então aqui a tradução ela é correta junto do grego ou hebraico. Então, rapaz, ele já é mais velho, ele é um adulto jovem, né? Depois de adorarmos, aqui é outra coisa para as pessoas que defendem Deus, eu acho que é até uma heresia ficar falando sobre isso, mas é porque eu quero que vocês entendam que às vezes a gente vai ouvir argumentos, né, ou pessoas argumentando a Bíblia, ou dizendo que a Bíblia ela se contradiz, ou isso ou aquilo, com frases assim. Por isso que é perigoso você pegar a Bíblia, colocar, né, no Instagram uma frase, ou você ler somente uma frase, sem entender que ler a Bíblia existe uma coisa chamada dispensação, que é o tempo e para quem aquilo foi escrito, né? Em qual tempo de tempo mesmo de era aquilo foi escrito, onde que cabe aquilo ali. Então, existe um contexto para tudo da Bíblia, né? Inclusive, essa parte aqui do sacrifício de Isaac, ela é contada no Novo Testamento em algumas vezes por Paulo, né? E outras partes também. Então é importante a gente entender que existe um contexto para tudo, não é só ler uma coisa e achar que Deus não tira uma vírgula, não põe uma vírgula que não seja necessário para a gente entender. Então, o rapaz, não é criança, rapaz, e vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então ele está falando para eles que eles vão adorar, né? Falando para os servos dele. Abraão pegou a lenha para o holocausto e as colocou nos ombros de seu filho. Pronto, ele que está carregando. Seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Lembrando que quando você for fazer um estudo mais a fundo, um estudo bíblico, e você realmente for estudar, assim, onde foi, a quantos quilômetros está, de onde ele está, o que ele está enxergando quando ele está falando que ele viu de longe, que lugar é aquele e tudo mais. Aqui ele fala sobre o lugar, né? É a região de Moriá. Então, quando você vai estudar, você vai ver isso, é um estudo muito bonito que fala sobre a geografia especificamente, onde é, qual a distância e tudo mais, que a gente leva a gente a entender que ali seria, obviamente, onde Deus daria o seu cordeiro para o holocausto. E Isaac, por exemplo, é o único filho de Abraão, como Deus falou, né? Cristo sendo o único filho de Deus. Então, esse monte, esse lugar, né? Ele é emblemático. Então é importante vocês estudarem se vocês quiserem saber mais. Mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Então respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, a gente vai ver o cordeiro aparecendo, obviamente, mas olha só, Deus mesmo há de prover. Então, isso já leva a gente a entender Cristo, e principalmente nesse lugar. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Imagina essa cena, imagina tudo isso, né? Mas tem um porém aí, uma coisa importante a gente entender, que também vem com os estudos de palavras que foram traduzidas de hebraico ou do grego, para a gente entender. Abraão, ele é chamado de pai da fé. Deus prometeu a ele descendentes e prometeu a ele um filho, né? Como é que Deus poderia dar descendentes a ele, sabendo ele que ele expulsou Ismael, que não vem de Ismael, porque ele mesmo falou que Isaac é o filho da promessa, que Isaac traria descendência? Como é que ele está ali fazendo sacrifício com o filho, sabendo que o filho vai morrer e que Deus vai descumprir com o que ele falou, com o que ele, né, prometeu. Então há um nível de fé em tudo que Abraão está fazendo, para que as pessoas não achem assim, meu Deus, como Deus como fala, como Deus é cruel, ou como Deus pode fazer isso, como Deus pode, né?
Como é que ele pode prometer uma descendência a Isaac e matar o único filho que daria descendência quando ele mesmo. Ah, tá, mas ele podia estar falando de um outro filho. Não, ele falou inclusive o nome do filho que Sara deveria dar para a criança, né? Então, Deus é muito específico, muito perfeito. Então, aqui o que ele está mostrando é uma pessoa de fé, não hesitando, não reclamando, não questionando, ele indo fazer o que foi comandado por Deus. E ali em cima ele fala, ali em cima ele dá, já dá a gente a entender, né, que Deus vai prover o cordeiro. Aqui não diz, e Abraão, triste, mente a Isaac dizendo, meu filho, Deus vai prover o cordeiro. Isaac está ali vendo tudo, não tem animal nenhum, não tem cordeiro nenhum para ser local, para ser oferta, né, para fazer o holocausto, não tem nada. Então, para Isaac, que não é Abraão, que não tem a fé de Abraão, né, ele está tendo alguma coisa errada, tá faltando o cordeiro. E Abraão sabe quem é o Deus que ele serve. Abraão conhece Deus, né? E Abraão tem fé em Deus. Então tem algo muito bonito aí que está mostrando algo na fé de Abraão. Então aí ele vai levar o filho até lá. E quando chegaram nesse lugar peraí. Então, aqui, pronto. Então ele colocou o filho de Isaac, e colocou o Isaac em cima do altar e em cima da lenha. Então ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. Então, essa parte aqui, ela é importante. Ele não hesitou, né? No filme mostra que ele tem medo, que ele fica nervoso, que tudo isso, porque é uma forma de você entender que, meu Deus, como é que a pessoa vai fazer isso, né? Eu estaria, eu morreria, eu choraria de chegar, botar a criança, mas tem um quê ali que as pessoas não podem ignorar. Abraão tem uma fé cega por Deus, né? E ele veio aprendendo com os erros antigos, mentindo para os egípcios, descendo aos egípcios, tendo um filho com a concubina. Então, existe ali um relacionamento entre Abraão e Deus, e a fé de Abraão, que ele mesmo tá mostrando para a gente aqui, que ele não está querendo dar um jeitinho, como deu indo para o Egito, um jeitinho como teve quando teve Ismael. Aqui ele está indo com toda a fé dele, dizendo: Deus vai prover o cordeiro, né? No filme, para quem assistiu, passa ele meio nervoso e tudo mais. Mas quando ele levanta para fazer, o anjo do Senhor, o que é a palavra anjo? Tradução da palavra anjo significa mensageiro, ok? Anjo não é só o que tem ali aquelas asinhas e tudo mais, até porque na Bíblia, toda vez que aparece um anjo, eles se assustam, as pessoas se assustam, e aí a maioria das vezes, né, os anjos falam, não tenham medo. Então, não é essa figura que a gente acha que é, mas a gente pode entender como sim. Mas o anjo, ou seja, o mensageiro do Senhor, tá? Lembrando que aqui tem uma letra A maiúscula, então não é um anjo qualquer. A gente sabe que o anjo vem da alusão a Cristo, então a gente sabe o que seria Cristo falando, e chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele de prontidão. Não toque no rapaz, disse o anjo com a maiúscula. Não lhe faça nada. Por que que agora a gente sabe por que que a gente fala que isso é Cristo, né? Do jeito que fala. O A maiúsculo. O anjo e não um anjo. Então, olha o que que ele fala. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. Alusão a Cristo e a quem Deus é, né? Porque ele fez isso por nós. Então, veja bem, aqui, quando ele fala, agora sei que você teme a Deus, ele não está falando porque ele não sabe. Isso aqui é para a gente saber da fé de Abraão. Isso aqui não é para Deus. Deus sabia onde ele ia, até onde ele ia. Tanto que ele proveu o negócio lá, a- o cordeiro. Tanto que ele, né, falou, levou, chegou. Deus, ele foi testar, ele foi provar a fé de Abraão. Não dizer que, agora eu sei que você crê em mim. Entre eu e você aqui, desculpa, acho que é entre mim e você, né? Alguém me corrigiu no Instagram esses dias que eu fiz uma postagem falando entre eu e a pessoa, e alguém me corrigiu dizendo que é entre mim e a pessoa. Então, é entre mim e você. É uma coisa entre mim e você aqui, etc, etc. Não é isso que Deus está mostrando pra gente. Quando ele fala, agora eu sei que você teme a Deus, está mostrando a nós que a fé de Abraão, que ele teme a Deus, né? Então Deus levou ele até o final ali para que ele mesmo saiba da fé dele, para que nós saibamos da fé dele. Não é para Deus dizer agora, eu não sabia ainda, eu criei você, eu sou, né, dono do mundo, eu conheço o futuro, o presente e o passado, eu sei tudo, mas agora eu sei que você
Não, agora nós sabemos que Abraão, a fé de Abraão, agora nós sabemos que Abraão teme a Deus 100%. Agora nós sabemos o tipo de fé que Abraão tem. Então Deus está escrevendo no diário dele, na Bíblia Sagrada ali, para que nós possamos ver, ok? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. O que também nos estou sentindo de parar aqui para falar. O que também nos leva a entender e a crer que crer em Deus às vezes vai levar a gente num fio, um fio assim, ó, uma linha bem fina da gente chegar ao ponto de receber a promessa, receber a bênção, receber o milagre. Às vezes a gente vai estar numa situação que a gente vai dizer, não é possível que Deus está me botando aqui. E toda vez que você lembrar dessa história, tenha certeza que a nossa fé é provada todo dia. Coisas, detalhes pequenos. Eu estava falando da paciência. Eu não peço paciência a Deus, porque eu realmente tenho medo do que é que Ele vai me mandar como prova para minha paciência. Então eu prefiro, quando acontece alguma coisa que eu perco a minha paciência, eu prefiro orar. Eu prefiro, sabe? Ai, Senhor, por favor, me ajuda. Eu não peço paciência, não tenho coragem de pedir paciência. Que eu não sei como, né, que vai ser feito. Já pedi para Deus sondar meu coração ao invés de provar alguma coisa numa situação difícil que eu tava. Então, relacionamento com Deus, você pensa em todos os aspectos, né? O espectro mais gigante de você parar e dizer, bom, se Deus prova a minha fé todo dia, é para eu mesmo saber que eu confio em Deus, né? Você confia em Deus? E essa pergunta a gente fala, essa prova de fé que a gente passa é uma pergunta retórica para você mesmo, assim, quando você se olhar no espelho e falar, você confia em Deus? Aí você fala, você confia em Deus? Para Abraão a gente podia perguntar isso, você confia em Deus? Só porque você está levando seu filho para fazer um holocausto, você confia em Deus? E ele foi. Então, diversas vezes na nossa vida a gente vai ter provas de fé, que é a prova de fé, que é você dizer, meu Deus, minha fé está sendo provada absolutamente aqui. E quando você está sendo provado, né, na sua fé, Deus vai ter uma recompensa. Toda prova tem uma recompensa. Na escola você tem nota, né? Uma recompensa. Na sua prova de habilitação você tem a recompensa, poder dirigir, né? Então, Deus dá recompensa pela fé. E isso é muito importante. Isso é essencial na nossa vida. Então, não se enganem. Diversas vezes, eu vi que vocês mandaram alguma coisa no chat aqui agora, mas eu não vou abrir agora. Só quando eu terminar de ler para não desfocar, tá bom? É, ok. Então, o que acontece? Espera, vamos, Senhor, me ajuda aqui, espera. Então, existem coisas que a gente vai ser provado e a gente não pode esquecer que Deus, obrigada, que Deus vai estar sempre com a gente. Deus está provando a fé e provando a nossa fé ali para a gente saber o quanto a gente crê nele. Eu creio em ti, eu creio em ti. Aconteceu na minha vida, a gente vai acabar já já, peraí. Aconteceu na minha vida no passado uma situação, né, que a fé de muitas pessoas que eu conheço, próximas a mim, foram provadas, né? E uma pessoa especificamente, a fé daquela pessoa foi provada até o limite dela, de você ver que, meu Deus. E num momento de oração que eu tive com Deus, que eu estava orando né, por essa situação com a pessoa X, eu estava orando e ele me mostrou o que ia acontecer. Eu tive a visão, eu vi literalmente aquele momento ali, o resultado final daquele momento, né, daquele período que estava acontecendo. E aquilo ali foi o bastante, porque, para mim, eu já tinha fé que ia dar certo, eu já tinha fé de tudo aquilo, mas eu falei, Senhor, é o Senhor que sabe de tudo, né? Mas se a minha fé ela é forte, se o Senhor considera a minha fé, se o Senhor considera o meu amor, se o Senhor considera as minhas orações como pessoa justificada em Cristo, é, me mostra, me dá certeza, porque eu sei que vai acontecer, e não só por isso eu vou fazer algo em troca, eu fiz algo em troca com Deus também, mas eu falei para ele, porque eu sei, a recompensa da minha fé foi a visão que eu tive. Né? Eu não pedi prova, não falei, Senhor, me mostra se vai dar certo ou se não vai dar certo, me mostra se. Eu não fiz isso. Primeiro eu entreguei o que eu tinha que entregar, eu conversei com ele, eu orei, e a recompensa daquela prova da minha fé foi ele me mostrar, me dar a visão, mostrando o resultado do que aconteceu. E não foi diferente, não teve ápice. Foi um ano,
nesse processo, e depois de um ano, se concretizou completamente. Não teve um dia que eu desacreditei, não teve um dia que eu. Só teve um dia que eu chorei, foi no início, foi o primeiro dia, um dia. Mas nunca mais. Não passei mais por não passei por nenhum, qualquer notícia que viesse, qualquer vírgula que acontecesse, eu estava sempre tranquila. Então a fé ela é testada e que você saiba, se você está passando por um teste nesse momento na sua vida de fé, ou você vai passar, ou saiba que a recompensa existe pela fé. E a Bíblia, ela é escrita de capa a capa. Existe a dispensação que é para cada época, para cada povo, para cada pessoa, né, para cada situação específica, mas aprendemos do início ao fim dela. Tudo que está escrito aqui a gente vai aprender. Seja para a nossa vida agora, seja para a nossa vida amanhã, para daqui a 50 anos, 30 anos, a gente vai estar aprendendo. Então, o caráter de Deus mostra que provar uma fé, existe um enunciado aqui nesse capítulo de hoje, que é Deus prova a fé de Abraão. Então, ele tem direito de provar a fé de quem ele quiser. Tem pessoas que falam, por que que Deus faz isso? Porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas por que que Deus está me fazendo passar por isso? Eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. A gente não tem direito de falar isso. Porque ele é justo. Acima de você ser bom, acima de eu ser boa, ele é justo. E a gente vai ler a história de Jó, na qual Jó também se acha essa pessoa justa, a pessoa isso, aquilo, aquilo, e Deus aparece ali para ele, né? E permite que coisas acontecem com ele. Então, a nossa fé ela é provada, mas a recompensa vem. Existe uma recompensa por isso. Deus não se diverte provando a fé das pessoas, né? A nossa fé é provada porque existe sempre algo que vai requerer, essa é a palavra, não sei, a nossa fé. E aí, quando você está armado de fé, meus amores, aí você vai ler Salmo 91, você vai ver outra coisa, você vai ver que não existe nada na sua vida que vai acontecer com você que Deus não esteja ali, ó, de olho em você. Aí você não vai poder falar assim, ah, eu me salvei, ou por sorte isso aconteceu. Não. Você tem alguém que está te olhando, você tem alguém que está ali com você, mas existe uma troca. Ter fé é ter coragem. Você não está vendo o que você está crendo. Você crê em Cristo, por exemplo, que é fé também. É uma prova de fé você clamar o nome dele todo dia. Você nunca viu Jesus. Você não sabe a cor do cabelo de Jesus. Você não estava ali, né, junto com os apóstolos ou aquelas pessoas naquela época. Então a prova de fé ela vem sempre com uma recompensa. Seja ela o seu milagre, ou seja ela, né? Enfim. Foi lá, pegou o sacrifício. Não, peraí, desculpa. Pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Em português eu não sei, mas acho que é Jeová Jirei, talvez. Em português a tradução é O Senhor Proverá. É isso que significa. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Então ali vocês podem estudem isso e Jesus. Ponha o monte do Senhor se proverá e Jesus. Vocês vão ver exatamente isso. Pela segunda vez, o anjo, letra maiúscula, Cristo, do Senhor, chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo. E quando Deus jura por si mesmo, é porque não tem ninguém a mais para ele jurar, não tem ninguém acima dele para ele jurar. Então, pode ter certeza que quando o nome do Senhor está ali numa promessa ou num juramento, é algo assim, muito grande. Eu vou falar por quê. Quando a gente for lendo a palavra de Deus, né, quanto mais a gente for para frente, a gente vai ver que eu estava inclusive falando isso com uma pessoa hoje. Vai ter um momento em que Deus vai dizer para os próprios judeus, né, que ele tem, como seria a palavra? Não seria a palavra nojo, mas seria uma coisa assim sobre os holocaustos que eles estavam fazendo, porque eles estavam tão corruptos, eles estavam tão corrompidos pelas coisas do mundo, que Deus falou, até o holocausto de vocês, o cheiro me faz passar mal. Deus falando isso. E aí tem uma época, tem uma parte que a gente vai ler também, Deus falando que eu não estou fazendo isso, salvando os judeus e tudo mais naquele período especificamente por vocês. Eu estou fazendo pelo meu nome. Então, Deus tem um zelo com o nome dele que é fora do comum. A palavra de Deus, seja ela numa promessa, seja ela na Bíblia, seja ela na sua história, no seu propósito, na sua vida, ela nunca volta atrás. Deus é assim, a palavra dele é meu Deus. Então, o anjo, que obviamente é Cristo, porque ele não pode falar juro por mim mesmo, né? O que um anjo falaria isso? Jesus, obviamente. Declara o Senhor, juro por mim mesmo, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar.
Toda vez que você olhar para Ademar, você vai entender isso de tão lindo. Por quê? Aí você pode perguntar, mas Thay, como assim? Ele está repetindo a promessa? Então, não, pera. Deus tinha um propósito e para que fosse concluído, a fé de Abraão seria aprovada, né? Deus já saberia, obviamente, Deus já sabe o que aconteceria. Mas ele está deixando claro para a gente. Deus não precisa ler a palavra dele. Deus não precisa ler. Ah, então, pera, então eu vou agora eu vou dar a bênção e agora eu vou dar os descendentes. Não, isso é para ele se lembrar, Abraão, e para nós que estamos lendo hoje, nos lembrarmos também. Então Deus está falando para ele isso. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Sua descendência. Então aqui é de um inimigo, de uma descendência, de um povo que são os judeus, né? Você vê muitas pessoas com ódio de judeus, você vê muitas pessoas com ódio, porque é uma perseguição real que existe, né? Isso aqui é espiritual, obviamente. Então, você está falando que tem inimigos. Quando eles acabaram de iniciar a nação, tenham certeza que isso era quase que uma profecia também, né? E por meio dela, dessa descendência judeu, Israel aqui, todos os povos, nós, da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, deixa eu ver. Seja certo que eu abençoaria e farei esse descendente, é isso. Então, quando você pensa de forma humana, você fala, eu jamais faria isso por Deus. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso por... Ou, dependendo da sua fé, você fala, não, eu faria isso por Deus sim. Mas olha o que ele fala, por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho. Como é que a gente pode negar algo a Deus se ele pedir? Então, cuidado na hora de você ter a sua fé provada, para você entender que às vezes você está passando por alguma coisa que você vai falar, é injusto, eu demorei tanto para conquistar isso, é injusto, isso aqui está acontecendo porque Abraão demorou quase 100 anos, né, para ter o filho dele. E Deus falou, seu filho que você tanto ama, que demorou tanto para você ter, me dá, me entrega. Então, é importante a gente entender que tudo que a gente tem na nossa vida, se você consagrar ao Senhor, tudo que você tem na sua vida, o alimento que você tem, a internet que você está assistindo essa live, seu celular, suas roupas, seu carro, bens materiais, bens emocionais, sua cabeça em ordem, seus relacionamentos, né? Tudo que você tem. Se você consagrar ao Senhor, dá certo. Isso é bíblico também. Isso aqui não sei o que estou falando, né? Também é bíblico. Consagre ao Senhor todas as suas coisas. Tudo que você fizer consagrar ao Senhor é, serão bênçãos, né? E ele continua. Então voltou Abraão a seus servos e junto partiram para Berseba, onde passou a viver. Passando algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. O mais velho, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel, esses nomes, meu Deus, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Então aqui tem sobrinhos de Abraão. Então presta atenção nesse nome Rebeca. E sua concubina chamada Reumá teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Então existe, como é que fala? Naquela época, né, eles tinham filhos com concubinas. Abraão não foi mandado ter filho com concubina. Então, antes que as pessoas falem, aqui, tá vendo? Qual é o problema? Por que esses filhos são considerados de concubinas, por exemplo? Vamos lá. O irmão de Abraão, né? é, Nesse momento aqui, passado algum tempo, disseram a Abraão. A gente não sabe, cadê especificamente aqui Abraão falando que seu irmão, o irmão de Abraão, seguindo Abraão, então tendo a religião de Abraão, então tendo o mesmo ensino de Abraão. Isso não é como é que fala? Isso não edifica a nossa fé em nada, então não tem informação. E por que eu tô falando isso? Porque, como eu já li a Bíblia com outro grupo de pessoas também, existiam perguntas e coisas, né, que a gente sabe, de pessoas perguntando coisas assim. Por que eles podiam ter filho com concubina e Abraão não? Então, às vezes, quando disser coisas para vocês aqui, é, é para que caso haja alguma pergunta desse tipo, a gente possa ter, né, ter a resposta de acordo com que eu tive a resposta. Tá bom? Finalizamos a live hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Parar de compartilhar a tela. Aí vamos voltar aqui. Pronto. Agora nós vamos
Finalizar a gravação, é isso? Então, calma aí. Vamos parar a gravação aqui agora. Eu vou postar o link. E você. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, com o capítulo 23. Eu vou parar a gravação, mas não vou acabar a live, que daí eu consigo dar um tchau para todo mundo aqui, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até amanhã.